Apresentando o neurônio artificial. Então, abaixo, o neurônio artificial, que é chamado de perceptron, criado por Frank Rosenblatt em 1958. Antes dele, em 1943, McCulloch e Pitts já desenvolviam estudos em redes neurais, como a gente já viu anteriormente. Então, esse aí é um neurônio artificial, tá? Eu sei que você está um pouco desapontado com o neurônio artificial, mas isso é uma figura que ajuda você a entender um pouco o que é o neurônio artificial. É claro que na hora de você programar em Python também vai ser um pouco mais, digamos assim, um pouco mais complexo, tá? Mas é bom você entender o mecanismo de funcionamento do neurônio artificial através dessa figura. Então a gente vai ter as entradas, né, que são os dados que você quer que seja analisado pelo neurônio artificial. Então, no caso aí temos a entrada x1, x2, x3 e xn, ou seja, a quantidade de dados que vão alimentar o neurônio artificial, ok? E os pesos são o W1, W2, W3 e Wn também. Pesos acompanham a quantidade de dados de entrada, ok? Depois a gente tem uma função de soma, que a gente vai ver aí como calcula também, e depois uma função de ativação. Então, basicamente, o neurônio artificial se divide nisso: entradas, pesos, função de soma e função de ativação. São esses 4 componentes aí do neurônio artificial, ok? A função de soma, ela é representada aí pelo esse símbolo da matemática, que é o somatório, e a função de ativação, você vai escolher diversas funções na matemática, tá? Que a gente vai ver depois, tá? A fórmula que representa a função de soma é essa daí, tá? O somatório I igual a 1, tá? E lá em cima n, ou seja, começa de 1 e vai até n, ou seja, quantos dados você tiver, e ela vai fazer o somatório dessa multiplicação entre as entradas e os pesos. Eu poderia colocar o peso ali como P, né? Mas ali a gente bota em W porque é de weight, ou seja, peso em inglês, tá? Essa simbologia aí matemática significa aquela equação ali em cima, que não é nada complicado. Na verdade, você multiplica as entradas vezes os pesos, tá? E soma todos esses resultados aí. E a função de ativação é que é um pouquinho mais complicada, tá? Mas geralmente essas funções de ativação elas vêm já prontas, tá? Mas a mais simplesinha é aquela step lá, né? Então tem a sigmoid, tem a tanh, relu, softmax, e a mais simplesinha é a step com a qual a gente vai trabalhar de início. Então vamos ver um exemplozinho prático aí, né? No caso aí a gente tem as entradas 1, 7 e 5, tá? E os pesos 0.8, 0.10. Então você vai calcular ali a função de soma, que nada mais é do que você multiplicar as entradas vezes os pesos, tá? E somar o resultado de cada um deles, que no caso aí deu 1.5. E a função de ativação, que é a mais simples que a gente vai usar para exemplificar isso aí, por exemplo, é a step function, que é a função degrau, também chamada de tudo ou nada. O que ela diz? Ela diz que se a soma for maior ou igual a 1, tá? O resultado vai ser 1, caso contrário o resultado é 0. Então, como deu 1.5 lá em cima, 1.5 é maior do que 1 e o neurônio então vai ser ativado. Então, nesse exemplo prático 2 aí, nós temos as entradas, menos 1, 7 e 5, só mudou a primeira entrada e os pesos continuam os mesmos. Para você fazer o cálculo da função soma, da mesma forma, você vai multiplicar as entradas e os pesos e vai somar o resultado de cada uma dessas multiplicações, e no caso aí deu menos 0.1, e vai aplicar agora a função de ativação. No caso aí menos 0.1 é menor que 1, no caso o neurônio foi desativado. Aqui a função degrau, o step function, tá? O exemplo da função degrau, no caso ele estipula um limiar, e tudo que estiver igual ou maior do que esse limiar, a função vai retornar 1, e tudo que estiver menor do que esse limiar, a função vai retornar 0 lá. Você está vendo um exemplo aí, um gráfico aí da função step function. Inclusive, ali naquele símbolo ali da função de ativação, eles usam até esse degrauzinho para simbolizar que está sendo usado a função step function.
Então, a importância dos pesos na rede neural. Não, os pesos são os equivalentes às sinapses do neurônio orgânico. Eles amplificam ou reduzem os sinais de entrada, como a gente já viu ali no cálculo. Os pesos positivos têm grande probabilidade de ativar o neurônio artificial, a sinapse excitadora, né, quando o peso é positivo, tem potencial para ativá-lo. Em contrapartida, temos os pesos inibidores, que podem desativar o neurônio artificial. Chama-se sinapse inibidora, tem potencial para desativá-lo. Então você está vendo aí uma tabela, tá, com um exemplo, né? No caso a entrada é 7, o peso 0, a saída é 0, tá? E o resultado é que vai ser inibido lá o perceptron, né? No outro caso, você entra com 7, o peso é 10, vai dar 70 e esse resultado é amplificado, ou seja, é uma grande possibilidade aí de ativar o neurônio artificial. A rede neural aprende através das variações dos pesos, ou seja, o melhor conjunto de pesos que satisfaça a resolução do problema será escolhido. Depois você vai ver com o tempo como funciona isso, mas o que acontece é o seguinte: esses pesos vão variando de forma que a resolução do problema seja satisfatória, nunca é 100% satisfatória, mas que tem uma boa probabilidade de acerto. E quando você acerta esses pesos, né, disse que a rede neural aprendeu, né, mas na verdade é um aprendeu entre aspas, né, que aprendeu um processo muito mais complexo do cérebro humano do que isso. Tem um mito sobre a inteligência artificial, né, que diz que ela aprende. Ela não aprende, né, ela vai fazendo aí esses acertos aí de pesos. Então, na verdade, a rede neural ela não aprende, tá? Ela apenas consegue ver o melhor conjunto, né, de pesos para predizer determinado cenário que foi dado a ela para analisar através das informações de entrada. É isso aí, espero que vocês tenham gostado, deixe seus comentários e até a próxima.